gente vai entrar agora num tema chamado inveja, que eu acho que o pastor Guerra trouxe ali de novo a sua Barça, que ele traz sempre, viu, Jean? Quando você não estava aqui, ele estava trazendo a Barça, 500 livros. Todas as definições. Tem até não tem o moço do profeta, ele trazia até um menininho, chamava o moço, que vai carregar a Barça, e lá ele lia. E aí, você vai estabelecer aí o que é a inveja, né? E depois você tem uma pergunta já da Silmara Vicentina, que eu vou passar para você depois você ler, que ela diz o seguinte: Paz, amém. Existe inveja positiva? Aí a gente vai colocar aí nesse tema. Mas pode mandar ver. Vamos lá. Tem dois termos aqui. Tem um bíblico e um secular. Tá? O que a Bíblia diz sobre a inveja? Quando usamos a palavra inveja, estamos nos referindo a ter inveja de alguém por ter algo que não temos. Esse tipo de inveja é um pecado e não uma característica de um cristão. Gálatas 5:26 diz: não sejamos cobiçosos de vangloriar, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ter inveja indica que não estamos satisfeitos com o que temos e o que Deus nos tem dado. Tá? Agora vamos à outra parte. Inveja significa o desejo de obter algo que outra pessoa possui e que você não tem. Representa a tristeza ou o pesar pelo bem alheio. Causa um grande sofrimento, olha bem interessante isso, tanto para os invejosos como para as suas vítimas. Então o sofrimento, né, esse psicólogo colocou aqui para os dois lados. Inveja é um sentimento de frustração insuportável perante algum bem de outra pessoa, causando o desejo inconsciente de danificá-lo. Ela é responsável por muitos transtornos psicológicos e de personalidade nas relações profissionais e conjugais. Eu achei interessante que na área conjugal ela traz um problema, a inveja, entre marido e mulher, e que traz separação. Olha, incrível. E pode ter inveja entre marido e mulher, no caso? E tem, pode, não tem inveja entre marido e mulher. Até em questão de trabalho, questão social, questão, até na igreja um destaca mais do que o outro, aí um afasta porque acha que o outro cresceu, ele não cresceu. Cria traz, traz concorrência esse problema. Competição. Bom, a gente vai falar bastante, é um tema muito amplo, que vai dar o que falar mesmo. Você que já sentiu aí que tem algumas coisas que você precisa perguntar, você está aí que às vezes não quer se identificar, mas quer mandar sua pergunta, fica à vontade. Antes disso, a gente quer, antes até de entrar a fundo aqui no tema e até responder a pergunta da Silmara Vicentina, a gente sabe que no fim de semana teve aquele Clínica da Alma lá no CTMDT. No fim de semana foi realizado lá um evento do Ministério Clínica da Alma, lá no Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, lá em Santa Luzia. Então, você que acha que é só o quadro aqui, Clínica da Alma, que esses rapazes depois daqui vão cada um para o seu trabalho, nada disso. Eles trabalham pelo Ministério mesmo, saindo daqui... Vão para o seu trabalho, né? Mas vão Clínica da Alma. Eles almoçam rapidinho, vão para o trabalho de trabalhar mesmo a alma daqueles que chegam até lá, são tratados. E o bom do Clínica da Alma é que eu percebo que não é simplesmente uma recuperação, um tratamento. Depois as pessoas até servem no ministério, isso que é muito legal. O pastor Rogério e o pastor Guilherme já trouxeram muitas pessoas aqui que foram completamente curadas e que agora ajudam na cura. Bom, estou falando demais, vamos assistir. Hoje nós viemos conferir uma série de ministrações que o Clínica da Alma veio fazer no Centro Ministerial Diante do Trono. Aqui, alunos de várias partes do Brasil vão aprender mais sobre Deus, sobre quem são em Cristo e como podem ter as vidas restauradas por meio da Palavra de Deus. O fim de semana foi mesmo intenso. Pela primeira vez, os estudantes do CTMDT tiveram aulas de cura e libertação com o pessoal do Clínica da Alma. Para o líder do ministério, os temas aprendidos durante este tempo vão gerar bons frutos no decorrer da caminhada de cada aluno. Esse é um propósito, ou seja, uma visão do ministério, ou seja, do centro de treinamento, de não somente trazer instrução para aquele curso que eles se inscreveram, mas principalmente gerar restauração. Ou seja, que saiam daqui não somente ministros, missionários, mas homens e mulheres restaurados para poder servir a igreja, mas homens e mulheres assim completamente transformados para a glória do Senhor. Além de louvor, aulas e workshops, os estudantes também participaram de dinâmicas. Esta, por exemplo, tem o nome de Guia de Cego.
O objetivo é aprender mais sobre os vários tipos de medo e sobre confiança em Deus. O pastor Ademar Guerra comenta que este tipo de exercício é um preparo para que os alunos recebam ainda melhor as ministrações. É bom ela sentir na pele, né? Então ela vai ter essa experiência e ver o que é o medo, aí é onde nós trabalhamos isso. E outra coisa, para quebrar as barreiras também, que a pessoa chega aqui muito armada, não é? Ela chega, o que é clínica da alma, o que é ministração e tudo. Então nós fazemos essa de manhã, porque depois nós vamos entrar com as mais pesadas, né? Aí a pessoa já está preparada, já está aberta para receber o trabalho que nós vamos fazer daqui para frente. E parece que eles entenderam bem a dinâmica. O que você sentiu quando ela estava te guiando? Ai, muito medo. Sentiu medo? Muito. Porque a da minha vez foi pior do que a dela, né? Como que foi? Você dava as instruções para ela, ela obedeceu? Ela obedecia. Eu achei que ela foi muito mais corajosa do que eu. E eu passei muito mais medo zoando com ela, que eu falei, olha a corda, tem 2 tambores, desvia. Aí pra ver, né? Agora eu não, ela seguiu certinho e eu fiquei com muito medo, entendeu? Mesmo assim eu ia... O que você tirou dessa dinâmica? O que eu tirei? Assim que a gente tem que confiar mais no outro, né? Que a gente, assim, no mundo a gente não tá sozinho, então a gente sempre precisa do nosso amigo do lado e confiar nele e em Deus também. Além de aprender mais sobre Deus, é importante também ter o coração curado. João Osmar é um dos diretores do CTM-DT. Ele afirma que esses dias foram importantes para que cada aluno tivesse as emoções e sentimentos centrados em Deus. Um ministro, uma pessoa que quer ser usada por Deus, precisa ter o coração curado, precisa ter as emoções centradas em Deus, aqueles sentimentos que estão incomodando, que têm que ser perdoados, deixados e perdoados como Jesus ensinou a perdoar. Então esse é o momento para isso. Experimentar o Espírito Santo mostrando o coração, revelando o que tem que ser curado, trabalhado. E estamos reunidos aqui esses 3 dias para ver essa ação de Deus em nosso meio. Por tua cruz. O resultado desses dias foi considerado além das expectativas. E a certeza de que cada aluno recebeu essas ministrações nunca mais será o mesmo. Desde o início de vir para cá, não é só reter tudo para mim, é literalmente de eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim e faz do que o Senhor quiser. E a cura faz parte desse processo? Sim, a cura faz parte de todo esse projeto, desse processo em nossa vida. Primeiro o Senhor tem que nos curar para que assim nós possamos transmitir a cura. Porque adiante nós estarmos em plataformas, se nós mesmos não estamos curados. Precisamos ser tratados para tratar de outras vidas. É assim que o Senhor age em nós. Valeu a pena? Sim, valeu. Eu tenho sentido mesmo que Deus tem curado coisas na minha vida que eu não sabia que eu tinha. E hoje mesmo eu tive uma experiência assim tremenda de ver que uma coisa na minha vida que eu pensei que já estava curada, eu vi que não tinha sido curada e que Deus estava me transformando hoje e curando, libertando mesmo. E assim, tem sido maravilhoso. Deus, nossa, é tremendo. Resistimos à escuridão, nos levantamos os pés da nação, declaramos que tu és Senhor. É como aquele irmão falou, né? Deus tem que nos curar para que possamos curar os outros. E é legal ver um jovem, né, que está... Porque no CTM-DT são muitos jovens que se preparam para ser líderes. Eles ficam ali 2 anos sendo ministrados, mas vêm para o CTM-DT cheios de situações que sofreram, né? Seja na infância ou na adolescência. E é muito legal ver a consciência deles, né? De se voluntariar nesse processo. E uma coisa legal que o pastor João e a pastora Lília falaram, que foi a primeira experiência feita ou realizada com as 2 turmas simultaneamente. Nunca tinha havido antes nenhuma ministração onde estava o 2º ano, o pessoal que está saindo agora no final do ano, e o pessoal do 1º ano que chegou esse ano. Ou seja, ministrações conjuntas. Então, assim, foi algo tremendo. Tinha em torno de 210 pessoas, né, estudantes, alunos, tanto os internos e os externos. E foi uma experiência muito bacana, tanto assim, da parte da direção do CTM-DT, que abriu as portas, os obreiros que trabalham lá nos ajudaram, estiveram conosco o tempo todo, né? Então foi uma experiência muito joia, muito bacana. E ficou claro aí para você que o Ministério Clínica da Alma é muito amplo, muito extenso,
Você que só tem esse tempinho para assistir o programa, talvez você assista só um pedacinho, que você tem que correr para o trabalho. Então você pode anotar o endereço que vai passar aqui embaixo do Clínica da Alma, lá onde fica. Então a partir da 1h30 da tarde, tem alguém para atender telefone já para te recepcionar lá. Você vai ganhar um questionário para você preencher esse questionário. E aí depois o Pastor Rogério e o Pastor Guerra vai atender você junto com toda a equipe do Clínica da Alma, que está muito mais do que preparada. Às vezes... Pode fazer, você deve, você não. manda Eu aqui. quero até fazer Já terminou? Eu quero fazer a pergunta da Silmara. Ah, sim, pode. Que eu acho interessante que ela perguntou sobre a inveja. Se existe inveja positiva, existe, pastor? Isso seria admiração, né? Admiração é uma coisa. Inveja, eu não percebo inveja boa, não. A inveja é sempre... Inveja santa, que o povo fala. Inveja santa. A Bíblia tem vários textos sobre a questão da inveja, né? Até tem o texto de Provérbios 14:30, que diz que ou seja, até vou olhar aqui, colar que eu não gravei, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ou seja, Provérbios 14:30. Esse texto assim achei tremendo. Eu fiquei pensando, será que muitas pessoas que sofrem problema de osteoporose também é isso? Eu não estou falando que viu? Eu só estou assim. Eu fiquei aqui pensando. Mas pode ter alguma ligação. Pode ter alguma alguns coisa. casos. Alguns casos, é claro. A gente entende que muitas pessoas são problema de calcificação e tudo mais. Mas será que tantas pessoas sofrem disso porque talvez sempre enfrentaram essa realidade da inveja? Então são muitos textos que falam sobre isso. Então, eu praticamente, eu não creio em inveja santa, não. Inveja boa. Inveja ou seja, ou eu estou querendo ter o que a pessoa tem, ou eu não concordo que a pessoa tem e eu não tenho, ou onde ela alcançou eu não consegui alcançar, onde ela está chegando eu não estou conseguindo chegar. E a gente vê várias situações da Bíblia que falam sobre isso. O que aconteceu, por exemplo, com Raquel a respeito de Lia? Ela ficou o quê? Com inveja, que Lia estava dando filhos e ela não. O que aconteceu com Saul quando chegaram ali da guerra e as mulheres saíram na rua cantando, né, dizendo, olha, Saul derrotou milhares, mas Davi 10 milhares. E aí que Saul pensou assim, por que estão dizendo 10 milhares? Agora só falta o quê? Só o trono para ele, então. E diz ali o texto que a partir daquele momento, 1 Samuel, ele começou o quê? A ter inveja, não é? De Davi. E aí a gente sabe a história, como ele perseguiu Davi. Não, e os exemplos que você citou reforçam o que eu quero dizer exatamente, que qualquer pessoa é vulnerável à inveja, claro. Qualquer ser humano. E a inveja, ela não chega assim com a placa avisando assim, sou a inveja, cheguei, não é? Ela começa com... Eu falo isso porque eu já senti inveja de muitas pessoas. E ela chega como um sentimento, não é? Devagarzinho, de insatisfação. Né? Ou não, às vezes até um sentimento de insatisfação. Poxa, o que o Rogério falou aqui. Né? Por que a pessoa tem direito ou não tem direito? Né? Por que pode acontecer dessa forma e comigo não pode acontecer? Né? E quando a gente para pensar, Deus é tão justo que Ele distribui dons e talentos para todo mundo igualmente. E as pessoas começam, quando a pessoa começa a comparar o dom dela com o dom do outro, o talento dela com o talento do outro, né, ela certamente vai incorrer no pecado da inveja, porque ela começa a olhar demais para as coisas do outro e não olhar para aquilo que Deus deu para ela. E se ela olhar para aquilo que Deus deu para ela vai ver que aquilo que ela tem, às vezes, é muito mais satisfatório do que querer ter o do outro.